שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom a todos os nossos rin que nos acompanham, a todos aqueles que estão ligadinhos aí conosco. Que as bênçãos do Eterno, de Hashem, o Todo-Poderoso, possa estar sobre cada um de vocês. Eu quero agradecer a vários irmãos que estão nos acompanhando, que agora também estão conectando com a gente. Várias famílias estão se chegando aí, irmão Paulo com a sua família. Nós temos também nosso amigo Diego, lá na Suíça, que já para ele já é um shalom, né? Já virou o dia. Acho que as brahot de Hashem possa também te alcançar aí na Suíça, meu querido. E a todos os demais que estão conectados conosco, que as misericórdias do Eterno possam permanecer sobre vós. Nós temos uma porção dobrada nesta semana. Esse ano judaico, esse ano bíblico, tivemos várias porções que foram dobradas. Nós temos a Parashá Matot e Masé, e as duas estão juntas. E nós estaremos abordando no livro de Bamidbar, que é a porção Matot. Bamidbar, lá no capítulo 32. Mas eu fiz um subtema, um subtítulo, que eu quero chamar a sua atenção um pouquinho, para que possamos aprender um pouco mais do Eterno, ok? O Avraham, também lá de São Carlos, que está conectado, a todos os demais que estão conectados aí no nosso chat, que todos possam ser abençoados grandemente por essa palavra nesse Shabat, nesse finalzinho, né? O subtítulo eu apoiei nessa porção Matot. Eu coloquei um subtítulo como uma geração desobediente, uma geração que quebram votos. Eu gostaria de abordar mais detalhadamente o que eu quis dizer com esse subtítulo. Uma vez que o Eterno, Ele tem muito zelo pela Tua Palavra, e Ele quer que tenhamos, cada um de nós, também zelo para com a Tua Palavra. Então nós temos que tentar cumprir da melhor forma, na sua melhor essência, e tentar obedecer com excelência. Então vamos abordar, eu creio que será um estudo curto, eu vou ser bem objetivo, não vou tomar muito tempo. Então nós começamos em Bamidbar, capítulo 32, Pasuk, versículo 1. Bamidbar 32, 1. Não é exatamente o que eu quero abordar, porque eu quero começar a Parashá lá logo no 30, versículo 1, onde foi que o Olê leu nesta tarde. Mas eu quero dar uma passada aqui pelo capítulo 32, porque eu quero dar uma pincelada nesse assunto. Lá em Bamidbar, no capítulo 32, versículo 1, está escrito da seguinte forma: os descendentes de Reuven e os descendentes de Gad
possuíam grande quantidade de gado. Quando viram a terra de Azer e a terra de Gileade, eram boas para o gado. O versículo 5 diz o seguinte: se vocês nos considerarem, aqui são os descendentes de Ruben que estão falando, se vocês nos considerarem dignos do seu favor, ele está se dirigindo aqui ao líder, ele está se dirigindo aqui a Moshe. Eles continuaram: que essa terra seja dada a seus servos como sua propriedade, e não teremos que atravessar o Iarden. Olha aqui, nós já começamos logo um capítulo à frente do início da Parashá. Nós temos um problema gravíssimo aqui. Isso aqui deixou Moshe um pouco irado, ele ficou muito bravo, se exaltou, porque eles vinham peregrinando, saíram de um cativeiro de 400 anos, estavam cativos lá na terra de Mitzrayim, no Egito, e quando eles conquistam a liberdade e atravessam um perímetro de deserto, atravessam o Mar Vermelho, e quantos milagres já não tinham visto até chegar ali, a Shekhinah de Hashem já tinha sido manifesta para eles, através da nuvem, através das codornizes, através da coluna de fogo, através da rocha que dava água no deserto, e tantos outros. E livramento das serpentes, e todas as providências dentro desse percurso, já havia sido mostrada a este povo. Quando eles estão às margens do Iarden, no Jordão, que só faltava essa etapa para atravessar e conquistar a terra de Canaã, a terra do Eretz Israel, a terra de Israel, a terra prometida, os descendentes dessas duas tribos olham para as terras antes do Iarden, antes do Jordão. Eles olham para a terra e veem que a terra é muito fértil. Veem que a terra é muito boa, mas porém ainda está em território estrangeiro, ainda está em território egípcio. E eles questionam o nosso patriarca, e eles dizem: olha, nós estivemos olhando aqui, e aos nossos olhos, e pela experiência que temos com o gado, as terras de cá, do lado de cá do Iarden, não as terras que o Eterno prometeu para nós, mas as terras antes da fronteira, são muito boas. Se achas algum favor em nós, se vê que merecemos, nós queríamos pedir que nos doasse essas terras. O que nos arremete? Nós podíamos aqui trazer uma pequena exortação para nós, da seguinte forma: o Eterno prepara o melhor para você. Ele prepara a melhor terra. Ele prepara uma terra que custou muitas vidas para que se alcançasse. Muitas vidas foram perdidas no percurso até que chegasse à fronteira junto do Iarden, para atravessar para a terra prometida. Temos ainda o episódio dos 12 espias, que foi lamentável, que também trouxe uma consequência drástica. E de repente duas tribos olham para Moshe e dizem para ele: gostamos demais dessa terra estrangeira, ela é propícia, ela é adequada para o nosso gado, porque temos muito. O enriquecimento dessas duas tribos os levou a pedir para abandonar as demais tribos e habitar no Egito, na terra, na Eretz de Mitzrayim. Ali era um território estrangeiro. Então Moshe olha para eles, para os líderes, e diz assim: certo, então vocês preferem ficar do lado de cá da fronteira, e quando nós formos enfrentar os inimigos ao qual
estarão tomando posse da terra que ao qual o Eterno nos deu. Vocês não vão participar da guerra, não vão estar com o teu povo, não vão estar na batalha junto conosco para nos ajudar a conquistar essa terra. Então eles já tiveram um argumento muito rápido, porque quem quer errar sempre acha argumentos, sempre acha defesa para si mesmo, sempre arruma uma desculpa para o pecado ou para o teu erro. Então eles olham para Moshe e dizem: não, 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 se houver alguma guerra, os nossos homens entrarão na terra prometida e estarão no fronte de batalha convosco. Até isso foi oferecido. Então, às vezes, nós temos que tomar muito cuidado, porque esse exemplo aqui de Matot, o Senhor está dizendo que aquilo que Ele prometeu para você, você pode até olhar à sua volta e as terras parecem mais férteis. Você pode até olhar à sua volta e parece que o território que você está deixando, a religião que você está deixando para trás, os costumes que você está deixando para trás, coisas que você aprendeu no longo da sua vida, essa terra do Egito que você está deixando para trás parece ser mais fértil do que a terra que você vai entrar. Então, atravessar o Iarden é o começo de uma nova jornada. O Eterno prometeu a eles, mudou o contexto da história para que esse povo fosse removido da terra de Mitzrayim e para que atravessassem o Jordão, o Iarden. Mas duas tribos estavam optando em não cumprir todo o chamado, somente em partes, porque ali estava agradando aos seus olhos. Então, muito cuidado que você que está entrando nessa jornada, muito cuidado você que está entrando na visão messiânica, muito cuidado para que as terras do Egito não chamem muito a atenção dos seus olhos e você queira ficar antes do rio, antes do Iarden. Junto com essa porção, Matot, que é uma porção muito rica, nós temos um outro assunto muito interessante. Só para finalizar a passagem do Iarden, eu gostaria de comentar o seguinte ainda, ó. Veja esse detalhe. Nós estamos vivendo uma situação atual, olha aí, deixa eu só pincelar mais um pouquinho e já vou sair desse assunto. A situação que nós estamos vivendo, ela está tão dramática, tão delicada, tão difícil, que muitos líderes espirituais, mas também pais de família, professores, enfim, gerentes de indústrias, onde quer que se lide, que se trate com pessoas, nós estamos tendo um probleminha universal praticamente. As pessoas não estão mais aceitando conselhos. Elas não aceitam mais você instruí-las. Elas estão generalizando as situações. As pessoas estão se autodenominando capazes de tomar decisões por si só. Onde eu quero chegar com isso? Os pais não estão mais podendo chamar a atenção dos filhos, porque conforme a forma que os seus pais repreendem os seus filhos, podem ser denunciados. Isso pode envolver uma situação criminal. Então os pais foram limitados na educação dos seus filhos e na repreensão dos mesmos. E o interessante é que há muitos anos atrás, quando se podia pegar uma vara e descer a vara na criança, pegar o cinto e corrigir a criança, pegar uma sandália e corrigir a criança, as crianças eram mais obedientes.
eram mais temerosas, mais respeitosas. Quando entramos nesse sistema que não pode gritar, não pode bater, não pode agredir, que usam termos assim, né? Que fica bem chocante. Nós estamos vivendo uma geração de meninos que não aceitam a repreensão. Os professores na escola, houve uma inversão. Os alunos mandam nos professores. E se os professores falarem uma frase mais acentuada, uma palavra mais dura, a criança chega em casa e denuncia esse professor para os pais, e os pais denunciam lá para a Secretaria de Educação, denunciam na diretoria da escola. Então estamos vivendo dias difíceis para a instrução e repreensão e correção. A polícia recebe ordem de supremos tribunais que não podem agredir os bandidos. Estes, às vezes, até agridem a polícia. Mas não podem. Os direitos humanos dizem que o bandido tem que ser bem tratado. Mas um pai de família que está trabalhando é espancado, às vezes, pela polícia, porque ele desobedeceu uma ordem de quarentena. O mundo está ao avesso. Aquele que mata, que rouba, que assassina, que trafica, não pode ser tocado. Mas um pai de família, se estiver na rua vendendo frutas e legumes para sustentar suas crianças, está sendo espancado. Os valores foram invertidos. E se você falar alguma coisa, você ainda é repreendido. Então a polícia se encontra de mãos atadas, assim como os professores, assim como os pais. Chegando ao nosso nível, aos líderes espirituais, podíamos colocar vários títulos aí, mas vamos falar dos Roshin, dos Roshin, os líderes das congregações messiânicas, mas podíamos falar aqui de padres, podíamos falar de pastores, podíamos falar aqui de bispos, de apóstolos, missionários, podíamos ter vários títulos, ainda que a função talvez seja a mesma, ou parecida. Se você usar um termo, ou se você exortar um pouco mais, as pessoas já não te querem mais como seus líderes, como seu líder. Porque você as agrediu com palavras. Então você tem que repreender sorrindo. Sabe? Você tem que ensinar com bastante tranquilidade. A verdade tem que ser ensinada com muita tranquilidade. Apesar que os conceitos bíblicos também nos mostram que havia agressividade. Ok? Yeshua me chega no Beit HaMikdash e chama alguns, porque quem não estuda acha que são todos, chama alguns poucos filisteus, fariseus, de hipócritas. Mas houve um porquê, mas foi agressivo. E Yohanan, às margens do Yarden, olha para a multidão e diz: raça de víboras. Foi agressivo. Mas Yeshua certa vez também diz para eles: o vosso pai é Ra-Satã, porque vocês descumprem a Torá. Também foi agressivo. Mas nós não podemos ser agressivos. Se nós formos agressivos, automaticamente muitos membros vão embora, nós vamos perder muitas pessoas. Porque nós estamos vivendo o cumprimento profético que cada um determina como quer cumprir a Torá. Se o Rosh diz: é assim que você deve fazer, eles ignoram a posição do líder, vão na internet procurar o que é melhor.
Se vão na internet procurar o que é melhor, estão dizendo que não aceitam ser liderados. É simples assim. Então nós temos uma geração em que dezenas, centenas de milhares de pessoas não conseguem mais serem lideradas. Isso é lamentável. É a falência do sistema sinagogal, do sistema religioso, digo no sentido puro das coisas. Eu não estou falando aqui de situações que não convém nem entrar, né? Não estou falando aqui das mentiras, das falcatruas, dos estelionatos espirituais que tem por aí. Eu não estou falando disso. Uma vez que a Torá, ela é favorável a você ter um líder espiritual. Se não fosse assim, o Eterno não teria chamado os nossos patriarcas, Abraham, Moshe, Isaac e Jacob, não teria chamado eles. Não teria chamado os profetas. O Eterno não teria chamado líderes para tomar frente. Não teria dito para que Moshe colocasse líderes na retaguarda. Ok? Líderes para 50, para 100, para 1000, para 10.000. Não havia essa necessidade. Ele teria contornado e o próprio Eterno governaria lá das altitudes do seu trono. Ele poderia enviar anjos. Ok? Não. Mas o Eterno criou uma sistemática de governo. Isso existe desde os primórdios. Ele podia ter tirado o povo da terra de Mitzrayim sem Moshe. Ele é Deus. Se ele quisesse tirar o povo da terra do Egito, ele teria tirado sem ter que precisar de Moshe. Mas o Eterno, ele é exemplo para nós, para que nós o sigamos. Ele colocou um líder, colocou um sacerdote, Aharon, seu irmão. Miriam era uma líder, ela estava na classe sacerdotal, ela tinha um poder de fala tremendo. Então o Eterno tem seus meios. Nós estamos vivendo um momento de desobediência e desacato aos líderes. Cada um quer viver por si. Cada um quer fazer as suas regras, as suas normas e as suas leis. Cada um quer interpretar as suas normas e as suas leis conforme ele entende que deve ser interpretado. Lá no livro de Shemot, lá no capítulo 13, 19, versículo 5, está escrito o seguinte: se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem a minha aliança, ou seja, o Eterno ele exige que preste atenção, que se conecte, que fique atento, e alguém tem que ensinar. Vai lá no livro de Devarim, o 5º livro da Bíblia, lá no capítulo 28, versículo 1, é um versículo tremendo. Ele diz que a sua bênção, a sua prosperidade, o teu crescimento financeiro, tudo aquilo que Hashem tem para te dar, parte de ouvir com atenção e obedecer. Então precisa ter alguém para te ensinar, para que você possa ouvir. Porque normalmente a maioria das pessoas, talvez 99% delas, leem as Escrituras e não conseguem compreender o que está escrito. Então são etapas que nós precisamos cumprir. E essa geração está descumprindo. Por isso eu usei um subtítulo, uma geração desobediente. Vamos em frente. Lá ainda em Bamidbar, lá no capítulo 30, versículo 1, onde começa a Parashá, está escrito assim: então Moshe falou aos líderes das tribos, a palavra matot, da Parashá matot. Matot, a tradução é tribos. Então Moshe falou aos líderes das tribos, das matot, do povo de Israel. Ele disse: eis o que Adonai ordenou. É uma ordem vinda do trono de Hashem, do Eterno. Quando um homem fizer um voto a Adonai, a Hashem,
ou obrigar-se formalmente por meio de um juramento, ele não deve descumprir sua palavra. Ao contrário, deve realizar tudo o que prometeu fazer. Vamos gastar alguns segundinhos aqui. Se você está lendo sozinho isso em casa, a primeira coisa que você vai fixar os teus olhos é no versículo 2. Porque nós temos um péssimo hábito, nós temos um péssimo costume. Isso a grande maioria. Você procura nas Escrituras onde você pode se esquivar. Como você pode escapar daquele mandamento? Não. Isso não é para mim. Isso pode ser para o João, para o Pedro, para o Manuel, mas não é para mim. Esse mandamento, essa ordem, não cabe à minha pessoa, porque eu não estou dentro desse contexto. Então nós estamos sempre procurando uma forma de escapar daquele regulamento. Mas eu quero me ater aqui e trazer um esclarecimento para você. Eu digo que a maioria dos cristãos não prosperam porque não conhecem a Torá para cumpri-la. Ouça isso que eu vou te falar agora, ó. Muitos cristãos não prosperam, evangélicos de forma geral, cristãos de forma geral, não prosperam porque não conhecem a Torá para cumpri-la. Eles não prosperam. A vida fica travada. Nossa, puxa vida! Então quer dizer que os messiânicos prosperam. Os judeus messiânicos prosperam. Se forem judeus, prosperam. Mas se forem os cristãos que estão imigrando para o judaísmo messiânico, também travam. Mas como assim? O Senhor sempre ensinou que a visão judaico-messiânica vai te trazer prosperidade, vai te trazer bênção, vai te trazer cura, vai te trazer salvação, que tudo está contido na Torá? Só que eu usei uma frase aqui que talvez você não tenha se percebido. Eu disse que os cristãos de forma geral, os evangélicos de forma geral, não conhecem a Torá, por isso não cumprem. E por não cumprirem, não alcançam centenas de bênçãos. Por quê? Porque na Torá tem 5.000 bênçãos prometidas. Eles nem sabem o que isso está escrito lá. 5.000. E por que agora o Senhor está dizendo que um messiânico também não está prosperando? Porque o messiânico aprende da Torá. Um pouco pior do que o evangélico. O evangélico não cumpre porque não conhece. O messiânico conhece, mas não cumpre. Como dói essa frase. Então, toda a retaliação que nós messiânicos sofremos, toda a retaliação, toda a perda, todo prejuízo, toda tristeza, toda angústia, tudo que sofremos, é porque os nossos olhos foram abertos. Passamos a conhecer a Torá e não cumprimos. Levamos com desleixo. Quer ver como fica difícil? Segura aí. Quando um homem fizer um voto a Adonai, ou obrigar-se formalmente por meio de juramento, ele não deve descumprir a sua palavra, ao contrário, deve realizar tudo o que prometeu a Adonai. O que é um cumprimento? O que é um voto? O que é um voto? Se o líder da congregação está procurando diáconos, vamos usar um termo evangélico, né? Que se eu for usar todos os termos aqui judaicos, se eu for falar shamash, se eu for falar cada termo aqui judaico, muita gente não vai entender. Eu não estou ensinando para judeus, os judeus já sabem. Eu estou ensinando para cristãos. Se o cidadão é um evangélico, eles disputam o cargo de diaconato. Disputam. Para o presbitério, meu Deus. Para o pastorado,
Tem uns que insistem tanto que se ninguém ordenar ele se ordena. Eu sou pastor. A situação é crítica. Demais. Demais. O diácono não falta do teu trabalho no sistema religioso evangélico. Porque se ele faltar, tem outro diácono para cobrir, ele vai perder a vaga. Se você vem para o sistema judaico messiânico, pode até ter muitos diáconos. Só que ninguém briga para pegar o lugar do outro, porque ninguém quer trabalhar. Quando você se propôs a ser, foi um voto. Se fosse no caso de um presbitério, você é presbítero? De enfeite? De decoração? Se você tem um título, é um voto. Você tem que ser o primeiro a pular na frente e falar, eis-me aqui. Conta comigo. Eu, por exemplo, em 8 anos de ministério, já ouvi muito essa frase. Conta comigo. Estou aqui porque precisar. Os votos são quebrados. Tem dia que você manda um WhatsApp. Pessoal, precisamos lavar a congregação, lavar as cadeiras. Fiquei 2 dias esperando uma resposta. Eu falei, gente, será que houve um arrebatamento ou será que a humanidade morreu? Eu fiquei sozinho aqui no Zap. Mas é a geração que você não pode chamar atenção. É a geração que o líder é líder de fachada. Ele é o líder, que lindo. Shalom. Mas se chamar atenção já não é mais líder. Já virou inimigo. Estamos quebrando votos. E depois perguntam, por que a minha vida está difícil? Por que eu estou travado? Por que eu perco? Por que eu não devia estar subindo, eu estou descendo? Por que eu devia estar subindo, eu estou parado? É porque nós quebramos votos. Nós não cumprimos o nosso chamado. Outrora, quando você estava lá no sistema religioso, você queria ser o primeiro a chegar, o último a sair. Você queria ter posição, você queria ter título. Mas eu vejo pelo Brasil afora, os Roshin, os líderes, passam um apuro, porque não encontram quem faça a obra. Eu não estou generalizando. Eu acho que eu vou ter que falar essa frase aqui toda vez. Eu acho que era melhor fazer um adesivo. Não, acho que é melhor o nosso querido amigo Jorge fazer uma frase digital e ela vai passando embaixo assim, né? Porque eu tenho que desenhar toda vez. Faz uma frase, escreve assim e fica passando assim no letreiro embaixo. Roche não está generalizando. A carapuça tem que servir para quem é espiritual. Não é para mim. Se você já está morto, já está desconectado, já quebrou seus votos, então não é para você, meu irmão. Isso aqui é para quem está conectado, quem tem temor. Então o que acontece? Fazer votos. Existem 2 circunstâncias aqui que são ignoradas. Alguém pode dizer assim, Roche, o senhor não prestou atenção no que está escrito. Está escrito aí, quando um homem fizer um voto a Adonai, a Hashem. My God. Se você se comprometeu com um homem e não cumpriu, você quebrou um voto. E quebrou com o Eterno também. Porque você representa o Eterno. Você tem um título de servo de Hashem. Então se você fala assim, pode me esperar que eu estou aí às 17 horas. Parece, você quebrou um voto. Porque quem olha para você vê o Eterno em você. Não, o senhor está misturando as coisas, aí está escrito que é com o Eterno. Sim. Então, Shaul Shaliach, o apóstolo Paulo, que de repente ele cai lá, e ele ouve uma voz dizendo, Shaul, Shaul. Shaul.
por que me persegues? Quem estava falando com Shaul? Yeshua. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aí, você é teólogo de plantão. Que esses dias um cidadão vai perguntar para mim se Shaul era amigo de Yeshua. Quando Shaul apareceu no seu ministério, Yeshua já tinha sido crucificado, ele nunca viu Yeshua. Ele ouviu a voz de Yeshua, e Yeshua disse para ele: Shaul, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Yeshua, ele estava perseguindo os crentes messiânicos, os judeus messiânicos. Se você é contra o teu irmão, você é contra Deus. Se você quebra a tua palavra com o teu irmão, você quebrou a tua palavra contra Deus. Se você quebrou a palavra com o teu roche, você quebrou a sua palavra contra Deus. Se você traiu o teu líder, você traiu Deus. Porque ele está aí para representar o eterno. Todos os líderes que andam segundo a vontade de Hashem. Então a quebra de votos é muito séria. Essa paraxá é muito séria. Tanto que na Cabala, se você pegar a palavra voto e a palavra jumento, as duas têm o mesmo valor numérico. Porque jumento e voto têm o mesmo valor numérico. Jumento aqui é carga. Então, olha a carga que você está atraindo para você. Essa paraxá veio para despertar você. Que pode ter um cargo, tem um título, mas um dia você está com dor de cabeça, um dia com dor na perna, um dia está com dor na barriga, um dia você está cansado, um dia você está estressado, um dia você está angustiado, no outro dia você está triste, no outro dia você está sem dinheiro, num dia está chovendo, no outro está frio, no outro dia está muito calor, mas você todo dia tem uma desculpa para não cumprir o teu voto. Ai do líder, nessa geração desobediente, se chegar para você e disser: você não está cumprindo o teu chamado, o teu lugar está vazio lá na congregação, está precisando de alguém que faça a obra, está precisando de alguém que busque as vidas lá fora e traga para dentro. Nós somos bons para corrigirmos o outro, nós somos muito bons para avaliarmos o nosso líder. Eu não sou melhor que vocês, mas nessa pandemia eu estou tratando, cuidando, ensinando 4 famílias, visitando, levando a palavra, levando eles na minha casa, e são 4 famílias que estão esperando as portas abrirem para estarem aqui congregando, dando assistência espiritual. Estou trabalhando no reino. O meu chamado, eu não tenho terceirizado. Eu não vim nessa casa aqui numa live, talvez foram 2 vezes, por motivo de força maior. Eu fui impedido de estar aqui. Mas o interessante, é que se o seu voto for com as coisas do mundo, se for com prazeres do mundo, se for com festas e outras coisas mais, você não quebra. Você chega no horário. Você chega no horário na festinha. Você chega no horário no churrasco. Você chega no horário no casamento. Você chega no horário no aniversário. Você chega no horário no futebol. E não perde um jogo. Que o Eterno tenha misericórdia dessa geração. Eu nunca vi, 55 anos praticamente eu cresci perto da administração da igreja. Eu nunca vi uma geração que você tem que ficar chamando os líderes para estar na igreja. Era para nós estarmos brigando. Deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço.
Nós estamos vivendo uma geração em que você posta num grupo de WhatsApp e você espera 2 dias a resposta, ninguém responde. Aí você começa a pensar, Senhor, para quem que eu posso ligar pessoalmente, particularmente para chamar, porque ninguém respondeu. E nós estamos numa pandemia, não tem ninguém trabalhando 24 horas, não tem ninguém trabalhando sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Simplesmente nós estamos quebrando os nossos votos. Comece a pensar melhor. Comece a pensar melhor na sua condição. Somos messiânicos. Conhecemos a Torá. Ouvimos ela em toda a administração nessa casa. Só que a oportunidade que nós tivemos na mão de crescer, nós negamos. Porque tem muitos cristãos passando na nossa frente. Eles brigam por posição. Brigam para ser diáconos. Brigam para ser pregadores na igreja. Tem uns que vêm até tremendo, até suando o bigodinho. Será que vai me dar uma oportunidade? Será que a próxima ministração é minha? Hã? Não sei se eu estou fora de órbita. Não sei o que acontece. Um dia, há mais ou menos uns 12, 14 anos atrás, às 2 horas da manhã, eu ajoelhado na sala da minha casa, eu disse para o Eterno: se tu me deres condição de fazer a tua obra, eu vou viver para ti. O senhor pode contar comigo, que eu não vou recuar. Tem dia que eu tenho vontade de sair correndo. Tem dia que eu tenho vontade de entrar num avião e atravessar o mundo. Tem dia que eu tenho vontade de desaparecer no planeta, entrar num país, talvez ninguém me conheça, e começar do zero. Tem dia que eu tenho vontade de sumir. Aí lá dentro da minha consciência, Hashem fala assim para mim: lembra 12, 14 anos atrás, na sala da tua casa, às 2 da manhã, que você falou assim numa oração? Conte comigo. Lembra que você fez um voto comigo? Eu digo para ele: lembrei, estou dentro, eis-me aqui. Triste, abalado, esfaqueado, espancado, meio atordoado, estou aqui. Não parei não, estou aqui. Eu fiz um voto. Quem dera se eu conseguisse fazer mais discípulos assim. A minha família muitas vezes já olhou para mim e disse: você vive mais para Beit do que para nós. Eu estou só seguindo um regulamento da Torá. Primeiro Hashem, depois a família, depois a igreja. Primeiro Hashem, eu tenho que fazer tudo para o Senhor primeiro. Depois, em segundo plano, entra a minha família. E em terceiro plano vem a congregação. Mas para eu chegar na congregação, eu primeiro tive que me dedicar ao eterno. Estudar, meditar, mudar o comportamento, mudar a atitude, cumprir com os meus votos. Então não pense você que se nós estamos numa reunião aqui dentro da congregação e o líder diz assim: quem pode vir aqui terça-feira dar uma mão aqui à noite para nós organizarmos as cadeiras? 4, 5 pessoas levantam a mão. Chega aqui naquele dia, vem só 2, os outros 3 sumiram. Eles acham que só levantar a mão não tem problema nenhum. Eu acredito que até levantar a mão talvez não tenha mesmo. Eu acho que eu vou ter que ratificar essa frase. Mas se o líder disser assim, como eu faço sempre: João, você pode vir? Posso. Pedro, você pode vir? Posso. Manuel, você pode vir? Posso. A palavra, a Torá diz: se você abrir a tua boca e disser estou dentro, não tem volta. Já votou. Já votou. Estou te separando para o diaconato, conta comigo. Votou. Estou te separando para o presbitério, conta comigo. Estou junto, estou contigo. Votou. Não tem volta. Não
tem volta. É quebra de aliança. Vamos em frente. Matitiarro, capítulo 12, versículo 37. Por quê? Por que é um voto e não tem volta? Porque por tuas palavras vocês serão absolvidos. Você fala assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não prostituo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu sou crente, eu sou melhor que muita gente. Eu não faço aquilo outro, não faço aquilo outro, aquilo ali que o ímpio faz, aquilo ali que aquele rapaz ali faz. Só de abrir a boca você já pecou. É melhor não abrir a boca. Você me prometeu alguma coisa? Roche, quinta-feira lá em casa o senhor vai jantar comigo. É mesmo? Chega na quinta-feira às 17h30 você me manda um zap. Ai, não vai dar para o senhor vir aqui em casa. Não devia ter votado. Roche, eu vou te abençoar. Estou te levando uma calça aí de presente, um paletó, um terno. Roche, eu vou te fazer isso, vou fazer aquilo, vou te levar para conhecer minha cidade. Não vote. Porque depois que você abriu a tua boca e votou, não pode voltar atrás. Voto não pode ser quebrado. Está escrito na Torá que se uma menina, se uma jovem, uma virgem, votar estando na casa do teu pai, antes de terminar o dia, ela correr no teu pai e falar, pai, arrependi do voto. O pai pode interceder por ela e quebrar o voto. Mas você que é adulto, já é emancipado, votou, tem que cumprir. Então cuidado com as suas promessas, cuidado com aquilo que você falou que vai dar, que vai abençoar, que vai fazer. Deixa que eu te dou, deixa que eu te abençoo, deixa que eu vou pagar para você, deixa comigo que eu vou te abençoar, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou comprar isso para você, eu vou te dar isso. Se vira, compra e dê. Eu já fiz votos aqui nessa casa, com pessoas que eu arrependi. Mas eu tive que cumprir porque eu falei que eu ia fazer. Eu fiz até o último minuto. A hora que eu acabei de cumprir, eu falei, Rachano, eu cumpri. Falar para o senhor que eu arrependi. Mas eu falei, eu tive que cumprir. Mas eu arrependi. Mas eu falei, eu tive que cumprir. Então acate a opinião do seu Roche. Se você quer ser liderado, né? De repente você não quer ter líder, né? Você quer ser crente virtual. Hoje nós estamos com uma geração de crente virtual. Esse pastor aqui não agrada, vou assistir aquele ali. Aquele ali não agrada, eu vou para aquele bispo. O bispo não agrada, eu vou para o apóstolo. O apóstolo não agrada, eu vou para o rabino. Eu estou calmo, né? Eu não estou apelando, eu estou educadinho, fino. Não é? É que a verdade ela dói mesmo. Ela dói mesmo. Por suas palavras vocês serão absolvidos. Falou? Cumpriu. Falou, cumpriu. É absolvido. Esse cara tem palavra. Ele falou e fez. Porém, por suas palavras serão condenados. Você não precisa ficar irado comigo. Não precisa ficar aborrecido com o meu estudo dessa tarde. Não precisa. Não tem saída para você. Não cumpriu, vai pagar. Não é comigo o seu problema. Seu problema é com o eterno. Se prepare. Se prepare. É por isso que a sua vida tem dificuldades. É por isso que você tem tantas guerras e tantas batalhas. É porque você não cumpre os teus votos. Seja evangélico, seja messiânico, não me interessa a sua categoria. Você não cumpre os seus votos. Falou, votou. Prometeu, votou. Comprometeu alguém, votou. Você marcou de encontrar comigo às 14 horas no centro da cidade e não foi? Você fez um voto. Pecou. Você pecou. Você roubou o meu tempo. Fez eu mudar o meu curso da minha vida. Fez eu ficar com a minha mente iludida com aquele compromisso que você fez comigo. Que eu criei uma expectativa. Eu criei uma expectativa que você falou que ia fazer algo para mim. Eu estou falando de forma geral. Você para o teu próximo. E você não cumpriu. Você quebrou o voto. Vamos em frente para terminarmos? Olha lá. Correlet 5:4.
Se você fizer um voto a Deus, outra coisa, nossa, eu falei que eu ia, eu disse que eu ia fazer isso, eu disse que o Orochi podia contar comigo. Aí você não vai esse final de semana, não vai no próximo, não vai no outro, não vai no outro, não vai no outro, vai postergando, vai jogando para frente, vai jogando para frente. E você acha que Deus é brincadeira. Você pode brincar com seu filho. Talvez você pode brincar com seus empregados, que também você está quebrando lei. Mas com o eterno, presta atenção aqui. Não demore em cumpri-lo, pois Deus não se alegra dos tolos. Abriu a boca e não fez é tolo. Conta comigo. Conta comigo, hein? Eu quero ser diácono nessa casa. Conta comigo. Voto de tolo. Fique esperto. Quero ser pastor. Ah, é? Seja o primeiro a chegar, o último a sair. Toda vez que precisar mandar um zap para você, estou aqui, conta comigo. Votou. Você votou. Isso é para todos aqui, para todos. Aqui eu estou falando para minha família desde o começo até o último. Eu não escapa ninguém. Eu sou o primeiro que tem que entrar na lambada. O primeiro. Pois Deus não se alegra de tolos. Assim, cumpra o seu voto. Cumpra o seu voto. Você não vai encontrar uma palavra escrita assim, ó. Filhos amados, caso você tenha votado e se arrependeu, cancele seu voto, filho amado. Não tem esse versículo. É irreversível. Votou? Cumpriu? Beleza. Votou? Retardou? Pecado. Votou? Não cumpriu? Pecado. Terrilim, lá no capítulo 76, versículo 11. Façam votos ao Eterno, seu Deus. Não deixe de cumpri-los. Vai ficar ruim para você. Aí você luta, você trabalha, você anda dia e noite, você vai e corre, e vai daqui, vai de lá, e cerca daqui, e cerca de lá, e a sua vida não sai do lugar. Votos não cumpridos. Aqui eu ensino. Aqui os meninos dessa casa aqui, os meninos que ministram aqui nessa casa, que são vários, toda vez que eles sobem aqui em cima do altar, eles ensinam vocês. A Torá aqui é ensinada. Não cumpre quem não quer. Aqui não cumpre quem diz, eu não sabia. Lá nos outros sistemas religiosos, não cumprem porque não sabem. Agora aqui não cumprem porque não querem. É um pouco diferente. Tá? Vamos terminar, que está tão gostoso. Devarim, capítulo 23, versículo 21. Quando fizerem um voto a Adonai seu Deus, não demorem em cumpri-lo, pois Adonai seu Deus com certeza, vai deixar você à vontade. Hashem, com certeza. Não vai nem se importar se você cumpriu ou não. Hashem com certeza é muito bom, longânimo, ele vai desconsiderar, ele vai levar na boa, pode ficar tranquilo. Vamos ler o que está escrito? Não demorem em cumpri-lo, pois Adonai seu Deus, com certeza, exigirá de vocês. Exigirá de vocês. E a sua falha em cumpri-lo será considerado pecado. Está entendendo porque você sofre? Você não está cumprindo. O homem que não cumpre com Deus, muito menos ele vai cumprir com o próprio homem, que é a sua imagem e semelhança. Muito menos ele vai cumprir com o segundo mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Muito menos, muito menos. Se ele não teme o Criador, vai temer o próximo? Por favor, me ajude. Está enganando quem? Só se for você mesmo. Já lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 4, está escrito, caindo ao chão, Shaul ouviu uma voz, e Yeshua dizendo para ele, por que me persegues? Eu falei isso agora há pouco. Então quando você não peca contra Yeshua. Você não peca contra o Criador. Você peca contra Hashem, o Eterno. Quando você não cumpre, você não está cumprindo o chamado na obra dele.
Quando você quebra um voto para com o teu irmão, você está desonrando ele. Quando você deixa de fazer a obra, você está deixando de ganhar almas para Hashem. É para ele, não é por Osh. Ninguém trabalha para mim. Sou patrão de ninguém. Sou servo como todo mundo é. Cada um está no departamento. Um está na montagem, o outro está no acabamento, o outro está no projeto, o outro é modelista, o outro é montador. Cada um está no departamento. Cada um foi chamado para o departamento. Nós estamos numa cidade que é uma cidade industriária de calçados. Se você entrar numa fábrica que tem esteira de calçado, eu nunca trabalhei numa fábrica, mas eu imagino, já entrei lá dentro e já vi. Tem um cidadão lá na frente que pega a molina, enfia o cabedal lá do sapato, a molina vem, fecha, vem, pá, põe a sola por baixo com a cola quente, pá, pá, pá. Daquilo ali ele já joga na esteira. A esteira é cronometrada, são segundos. Se ele cochilar, se ele for atender celular, se ele for responder o WhatsApp, o sapato passa na esteira e ele perde a vez. O chefe da esteira lá na frente fala: ô cidadão, passou na molina aí, você não jogou o sapato no horário certo. O cidadão que está na frente aí perdeu, pega o sapato e joga de novo no começo da esteira. Prejuízo, segundos perdidos. No reino é a mesma coisa. Um foi chamado para filmar, o outro foi chamado para estudar, o outro foi chamado para recepcionar, o outro foi chamado para ganhar almas lá na rua. Você tem um chamado, e quando você disse para o Senhor: eis-me aqui, como disse o profeta, usa-me a mim, você fez um voto. Ou se o líder da congregação te chamou e falou: quer trabalhar? Você tem um chamado, vou te separar para isso ou para aquilo, você disse: quero, você fez um voto. E é em todas as áreas. Se você abriu a tua boca e concordou, não volte atrás. Porque eu não achei um versículo para me apoiar em voltar atrás no meu voto. Eu não achei. Se nós achássemos, nós íamos fazer aquilo que eu falei no comecinho da ministração. Deixa eu apoiar nesse, porque eu preciso esquivar. Eu preciso sair dessa. E nós temos esse péssimo hábito, tentar nos esquivar dos nossos erros. Quando não, terceirizamos. Senhor, eu não fiz porque o Joãozinho me olhou de cara feia. Eu não fiz porque o Rocha é muito chato. Eu não fiz porque estava chovendo. Quando está chovendo, você vai na festa? Quando está frio, você vai no futebol? Para a obra, isso é impedimento. Para visitar as pessoas necessitadas e carentes, é impedimento. Seu chamado, você encontra impedimento nele toda hora. Seu voto. Palavra linda, né? Não desceu na sua garganta assim como mel? Olha que coisa mais deliciosa. Eu tenho certeza que quem está aí de frente ao monitor agora, está na frente aí do seu celular, você que está aí agora com o seu celularzinho assim assistindo, você que está com a família de frente à televisão, eu tenho certeza que você está glorificando, você está pulando aí na sala da sua casa, você está falando: é para mim, essa palavra é para mim, eu mereço, eu realmente votei e não cumpri, eu sou um servo, eu entendo o que Deus está falando, o que o Eterno está falando, é para mim. Eu tenho certeza, eu estou vendo seus dentão aí aparecendo, você está rindo, achando lindo, maravilhoso. Olha a sua alegria, está estampada aí na sua face. Que lindo. Eu fico tão feliz quando eu termino a ministração, que eu vejo que todo mundo amou, apaixonou e falou: que coisa linda essa palavra, foi para mim mesmo. Então, para nós encerrarmos essa tarde, esse final de Shabat, nessa alegria toda, depois de uma palavra tão dócil, tão gostosa igual essa, que o Eterno te abençoe. Que o Senhor cuide de você, te guarde, te dê sabedoria, te dê discernimento, entendimento. Aquilo que eu vos falo é para a vossa edificação e a minha também. Aquilo que eu vos repreendo é para você crescer na presença do Eterno. Ok?
Yaev Adonai panamelecha viuneka. Is Adonai, Adonai panavelecha ve'asem lecha. Shalom.